A quem nos assiste, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Uma série de entrevistas que é assuntos que possam interessar os colegas médicos, antigos alunos ou não. Hoje, particularmente, temos uma novidade aqui. Eu estarei aqui ao lado de um mestre meu, Dr. Eduardo Berger, né? Da 52ª, né, Berger? 52ª. Gloriosa 52ª. E temos como tema, depois você fala do Berger, conversar com o Dr. Paulo de Almeida Demenato, que é especialista em medicina aeroespacial. Tá? Vai começar que ele vai se apresentar, mas explicar para a gente o que é isso. Dr. Paulo, por favor. Muito obrigado, Flávio. Nós somos amigos há muitos anos. Obrigado pelo convite. Professor Berger, uma honra, viu? Bom, vamos lá. Primeiro, somos oftalmologistas, né? Então, eu estava tudo quietinho, fazendo a nossa oftalmo juntos, né? Aí resolvi virar piloto de avião. É aí que começa a história, né? E pilotar é muito bom. Eu recomendo aos colegas, já que isso aqui é tipo romper-cabeças, né? Para abrir a cabeça, vale a pena voar, entendeu? É uma belíssima terapia. É um outro discurso, quer dizer, muito gostoso voar. Então, eu sugiro aos colegas, como escape da vida desgraçada que a gente leva enquanto médico, voar. Vou pegar esse gancho, vou contar para você a primeira vez que eu decolei no campo de Marte. Olha lá, é uma delícia. Em cima daquele monte de casa, aqui no Manche. A hora que pegou a altura, a minha mão eu tinha que fazer assim para abrir a mão. E aquela cabeceira sul, Flávio, aquela cabeceira sul tem uma piscina aqui, ó. Passa que você dá para você ver a marca da piscina, assim, na cabeceira sul. Mas depois é uma coisa maravilhosa, muito né? Bom, é muito bom, uma delícia. Mas então nos fale o que ocorre com o piloto, o que ocorre com o passageiro, com a aeromoça, conta tudo para nós aqui. E aí acabei virando, né, piloto, e de piloto acabei fazendo medicina aeroespacial, que é um nome chique para burro, porque na realidade o que é a medicina aeroespacial? É uma medicina ambiental, só isso, né? O ambiente lá em cima, ele é hipobárico, hipóxico e hipotérmico. Acabou a medicina aeroespacial, acabou. Só isso. 3 coisas então: pressão mais baixa, temperatura mais baixa e oxigenação mais baixa. Acabou a medicina aeroespacial. Vocês dois já são especialistas. Quem estiver assistindo tudo consequência. Também. Exatamente, acabou. Isso acabou o curso de medicina aeroespacial. Já estão diplomados. Porque tudo isso é consequência desse ambiente. Eu gosto de falar um negócio muito interessante. Eu falo que a medicina da aviação é como se fosse a gravidez de uma mulher, né? Ela está normal, aí ela sofre um processo diferente, né? E depois ela volta ao normal. Esse processo, enquanto ela está sofrendo, isso aqui é o que acontece, uma medicina ambiental. Seria um estádio interessante. Um estádio interessante, exatamente, estádio interessante. Então isso aqui. Então são as modificações que o corpo sofre quando ele enfrenta esse ambiente que é tudo menos. Isso aí. É o que você falou, você tem vários universos, né? Você tem como o cara que vive disso, né? O tripulante. O aeronavegante, né? Não o aeroviário, foi o que você falou sabiamente, né? Aeroviário é quem trabalha em terra e quem voa é o aeronavegante, o aeronauta, né? E o passageiro, né? Que geralmente quando a gente vai voar longe, voar grande, né? É o que vai atrás, né? Que tem o problema existe o médico a bordo, né? Tudo aquilo tem que ver. Então tem o enfoque da gente como passageiro, o enfoque como médico dentro da aeronave, o enfoque como tripulante, né? Com o piloto privado, com o piloto de helicóptero, piloto de balão, planador, tudo isso tem sua peculiaridade. Então vamos começar. Vamos lá, estou à sua disposição. Vamos falar da figura mais importante do avião, que é o piloto. O motorista, né? O motorista. Conta para nós quais são os cuidados, o que se exige dessa pessoa, o que se espera dela e o que se oferece a ela. Como a medicina do tráfego, né? Medicina do tráfego aéreo, o cara tem que fazer exame médico, tá? Então, o cara começa com o exame médico, entendeu? E desde antes do cara sentar pela primeira vez na boleia lá do mais pesado, né? Da charrete lá, né? O cara tem que fazer exame médico. Ele não precisa ser astronauta, mas ele precisa estar bem fisicamente, entendeu? Ele precisa estar rígido, estar saudável, sabe? Cuidar da saúde. A gente tem muito problema com isso, né? Muito problema, porque
a gente vai lembrar, o senhor deve lembrar melhor do que eu, né, que a definição de saúde muda muito, né? Antigamente saúde era ausência de doença, né? Hoje em dia a definição de saúde é bem-estar físico, mental e social e não simplesmente ausência de doença, né? Então esse cara que vai sentar na esquerda precisa estar bem, físico, mental e socialmente. Senão esse cara pode passar mal lá em cima, pode fazer uma crise de loucura, né? E pode ter um ataque social lá em cima, uma fobia, qualquer coisa lá em cima. Então esse cara tem que estar bem de saúde, né? Geralmente o piloto é um cara diferente, né? Um cara que senta num negócio que é feito de alumínio, que só serve para fazer panela de pressão, né? Lotado de combustível que só de olhar pega fogo, né? E acha que está tudo bem, né? Tem que ser louco mesmo, né? Então, ainda bem que tem o da direita, né? Normalmente nos grandes voos aí tem o da direita para garantir. Na realidade, atualmente tem o avião mesmo, tem o painel. O piloto aéreo está meio que atrapalhando a operação, né? Tem o piloto que está. O painel que está garantindo a gente voar lá atrás tranquilo, viu? Não é o piloto, não. Mas aí ele tem que estar com a saúde boa, né? Para você virar piloto de linha aérea, o que você falou, para chegar a esse estágio, né? Ele começa no primário, né, no curso inicial, piloto privado, né, faz um curso teórico, presta uma prova. Hoje em dia já tem online. Faz o exame médico e após realizar o exame médico, as horas começam a contar. Aí ele tem mais ou menos 40 horas, presta uma prova prática e vira piloto privado. E pode voar por aí como piloto privado. Se o cara quer seguir carreira, né, aí já parte para piloto comercial e depois no estágio maior, quando você quer trabalhar numa companhia aérea, vai ser piloto de linha aérea, né? Mas ele tem que cuidar da saúde o tempo todo, não adianta. O cara relaxa, é um problema pra gente. E estatisticamente existe algum tipo de patologia que acomete mais os pilotos? Olha, ou o que eu vejo mais assim flagrante é problema cardiológico, sabe? Problema cardiológico, né? Seria as alterações cardiológicas ou colesterol, triglicérides depositando no coração. E eu acho que cardio, é um negócio que pega mesmo, o coração é um negócio que pega. Os outros você vai administrando, né? O diabetes também é complicado, né? A gente chama na medicina da aviação o termo de sobrecarga autoprovocada, né? É tudo que a gente faz com o corpo da gente que pode sobrar, né? Então cigarro, bebida, né? Peso, medicação, né? Automedicação e falta de preparo físico, né? Tudo isso vai comprometendo com o tempo e a atividade dele. E que nem que nós agora, atualmente, nós médicos, né, que não largamos a coisa, o osso, né? Os caras estão segurando. Eu escutei que você já largou o osso, né? Já parou, né? Tá muito certo. Mas os caras não estão largando o osso. E os caras de piloto também não estão largando o osso. Então você tem, assim, o piloto de aviação agrícola, que eu queria falar. Aviação agrícola, o piloto que voa por exemplo, no Vale do Ribeira, que fica pulverizando lá o Cigatoca, e o cara tem 70 anos e tá lá, afundando o pé no pedal, rodando peão, sabe assim, é um perigo. Os comandantes são submetidos a exames bastante frequentes e bem rigorosos, né? São, é uma vez por ano, depois dos 60 anos e 6 em 6 meses, tá? 6 em 6 meses. Isso não se faz, por exemplo, um motorista de ônibus ou de caminhão, né? Aí é a cada 3 anos. Cada 3 anos, Então é bem rigoroso. É bem rigoroso, sabe assim, bem rigoroso. Eles são obrigados a manter realmente a saúde em ordem, entendeu? Não subir colesterol. A gente segue um regulamento, né? A gente é vinculado a uma agência reguladora, né? Que é a ANAC. E a agência reguladora exige um regulamento, né? Que chama RBAC, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. E o sufixo 6767 é um sufixo de requisitos médicos. Então, no mundo inteiro, o sufixo 67 é requisito médico. Por exemplo, você fala, nos Estados Unidos, FAA 67. Na Europa, JAA 67. No Japão, JA 67. Na Europa, EASA 67. E lá estão os requisitos que são necessários, né? Um guia médico para o cara se cumprir, tem que cumprir. Existe uma sobrecarga de trabalho para eles, é muito curiosa, que é a apresentação. Qual é o seu horário de trabalho? Né? Eu começo a operar às 7 da manhã, assim, à tarde faz consultório, você tem um horário. O comandante, o comissário de bordo, eles normalmente se apresentam em horários muito variáveis, madrugada,
Mas a apresentação ao trabalho. O que acontece? Carga horária. Eles têm uma carga, né? Eles, por regulamento, né? Eles são obrigados a cumprir 80 horas por mês. 80 horas por mês de voo. Se você pegar um piloto internacional, tá? É o que você falou. Piloto internacional, 80 horas de voo, dá 3 ou 4 voos por mês. É muito pouco. É muito pouco. Por exemplo, o cara sai aqui e faz um Frankfurt. Já dá quase 12 horas. Aí o cara fica 12 horas no destino lá no pernoite, aí faz o de volta. Já são 24 horas. O cara faz um Paris, 36, volta 48, às vezes para remendar assim, o cara faz um Santiago do Chile, um Bogotá, alguma coisa assim, e faz o horário. Acabou. Para meu entendimento, 80 horas é teto, é piso ou é a regra? Não, é a regra, está no regulamento. Está no regulamento. Não pode mais. Menos pode, mas logicamente não. Justamente, não pode. São 80 horas por mês ou 240 horas por trimestre. Mas o relógio biológico é bem agredido, né? Porque o horário de apresentação, o horário de... Fora o jet lag. E é o seguinte, o horário, isso o Brasil é um pouco duro, não é assim que deveria ser. O Brasil, eles contam de calço a calço. Calço é aquele negócio que a gente põe no pé do avião lá quando o avião senta, bota quando o avião pousa. Quando você pousa... Já conta o tempo. Isso, você pousa, freia o avião, espera o cara vir, bota o calço e você solta o freio. Daquele calço até o outro calço são 12 horas de solo. Se você estiver em Guarulhos e morar em Congonhas, leva 2 horas de trânsito, já contou, bateu das 12. É muito duro isso aí, entendeu? E tem que apresentar quando dá, né? Existem relatos muito intensos de fadiga. Fadiga é realmente um discurso muito na moda da legislação americana. A gente segue muito o que os americanos falam, né? Quer dizer, a preocupação com fadiga. Agora, por outro lado, os caras de folga não vão descansar. Certo. Você entendeu? Também não é, entendeu? Assim, o cara vai fazer o voo da noite, à tarde ele vai no supermercado, vai cortar o cabelo, vai levar o carro para arrumar. É piloto de algum... outro. Exatamente, você entendeu? Quer dizer, então, você vai voar à noite, dorme à tarde um pouquinho, alguma coisa, entendeu? O cara não faz isso, não faz, quer dizer, então não é história. Mas tem que cumprir a regra direitinho, é extremamente regular. Inclusive o negócio, para nós médicos, que é um negócio que é a minha diferença até hoje, o cara ganha para assistir aula. Ele ganha para assistir aula. Treinamento simulado, reciclagem, tudo, etc. Ele ganha. Conta no horário. Ganha. Quilometragem média. Você paga para aprender ou para estudar. Ele ganha para aprender, para estudar. Isso eu fico louco com isso. Entendeu? O cara senta em sala de aula e ganha quilometragem média assistindo aula. Tá aí. Até muito compreensível. A gente que devia ganhar também, né? Justamente, eu não estou falando mal, estou falando mal da gente, né? Que nem que fala assim, porque eu estou cansado, porque eu não dormi à noite, né? O piloto falando, eu falei, e os médicos que estão de plantão rodado 36 horas? Eu falo ou estudando, né? Ou estudando, eu falo, entendeu? Eu falo essa história, não estou falando mal da atividade aérea, estou falando mal da nossa atividade que ninguém nem pensa nisso, né? Você fala, dei plantão ontem à noite, o cara olha assim, parece normal. O sacerdócio, né? O sacerdócio. Agora me diga uma coisa, eu vou pular a aeromoça e vou para o passageiro. Tá. Vamos lá. Tá. As diferentes pessoas que voam, os diferentes cuidados que devem ter, tudo que tem a ver com quem vai ser um passageiro num voo, por exemplo, de 8 horas, 10 horas, 15 horas. É isso aí. Bom, como falta oxigênio, né? Por que tem menos oxigênio, menos pressão de cabine? Como é que a coisa acontece, né? Tava tudo bem até os anos 40, os anos 50, só que o avião não podia subir, porque até 10 mil pés, 10 mil metros, 10 mil metros, que são 30 mil pés, é onde o pau quebra, onde fica a nuvem. Acima de 30 mil pés não tem mais nuvem. Porque a umidade relativa do ar cai muito, né? O ar fica seco, então lá em cima não tem. Então, vamos subir. Esse é o conceito da pressurização da aeronave. Aí nos anos 50 surge lá o Constellation lá e faz um charuto, blinda o charuto, vende para United Airlines, ela arrebenta de ganhar dinheiro. Esse é o conceito da aviação pressurizada. Que permitiu subir mais. Subir mais, justamente. Baratear o consumo, diminuir o arrasto e essa coisa. Perfeito, é isso mesmo. Então, quando você tem esse ambiente lá em cima, você tem um ambiente com menos oxigênio e um ambiente com menos pressão. Então
Então, tudo que você puder se preocupar com relação à pressão é um negócio, uma verdade. Por exemplo, tudo vai expandir. Tudo vai expandir. Na outra ponta da história, astronauta aumenta a pressão intraocular. Ah, sim. Astronauta, os caras que vão na estação espacial, tudo pinga colírio. Para baixar a pressão. Para baixar a pressão intraocular. E diminuir a produção de aquoso, provavelmente. Exatamente. Possivelmente. Não tem, o cara usa isso aí. Mas como a pressão baixa, né, a umidade relativa do ar baixa, a quantidade de oxigênio baixa, então você tem uma preocupação com suas cavidades, né? Primeira coisa, né? Cavidade, né? Assim, seio de face, perfusão, entendeu? Problema pulmonar, catarro. Catarro é um negócio, um perigo. Catarro é um perigo. Catarro é um perigo no nosso cenário, porque ele faz rolha, né? Sim. Faz rolha. Então, quer dizer, teoricamente, é melhor não voar gripado, por não voar com catarro. Aí você fala, vou pingar uma efedrina. Aí a efedrina enxuga o catarro, faz rolha. Aí você estoura o ouvido. Esquecemos de falar, transporte de aeromédico, né? Transporte de enfermos também é outro universo também. Isso é outro discurso. Isso é um negócio que... São outros cuidados e outras atenções. Eu lembrei agora que eu estava falando de rolha, essas coisas. Porque isso é muito comum, são urgências, né? Que a gente tem lá no transporte. Por exemplo, você vai transportar um passageiro, você tem que abrir todas as sondas, não pode transportar com sonda fechada e você troca o ar pelo soro. Né? Esses balões, essas coisas, tudo, né? O balão que você insufla o cuff, põe lá, tira o ar e mete soro. Senão ele vai expandir, vai expandir, vai piorar. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, eu lembrei agora pra você ver o negócio. E expande mesmo, é um negócio extremamente agressivo. Só para você imaginar, a 500 pés, que aqui em cima é pertinho, 150 metros, é o que voa o helicóptero. O helicóptero voa 500 AGL, above the ground level. São 150 metros, é 30% já de expansão. É bastante. 30% de expansão. 30% aqui a 500 pés. É bastante. Quer dizer, tiver um balãozinho ali, ele arrebenta com a estrutura. Justamente. Então quer dizer, esse negócio... se você acompanhar aquela história do Schumacher, né, que foi emblemática, que eles tiveram que descer 3 vezes para reanimar o Schumacher. Né? Conta essa história aí, eu não conheço. 3 vezes. O Schumacher bateu a cabeça na montanha, né, na pedra lá, acho que foi em Cortina d'Ampezzo. E aí chamaram o helicóptero para tirar ele de lá. Porque no transporte, isso é um negócio interessante, no transporte aéreo de enfermos, você só pode transportar o cara estabilizado. Essa é a palavra-chave do negócio. Não tem mágica e não tem milagre. Sabe? Então, assim, aconteceu um acidente de moto aqui em São Paulo. Moto no avião, não, senhor. Por exemplo, moto aqui em São Paulo, você encosta o helicóptero do cara. Se a turma do grau não conseguir estabilizar o cara, ele vai de ambulância. Se a turma do grau estabilizar o cara, ele vai para o helicóptero. Lá você não tem nada para fazer. Em cima do nada, conversa mole, tem nada. É um negócio assim, você estabiliza o cara, bota o cara dentro do avião e fala pro cara, acelera, porque tem que chegar o cara, entendeu? Porque não tem o que fazer. Helicóptero menos ainda, helicóptero não tem espaço para fazer, né? E no caso do Schumacher foi isso. Ele subiu, ele teve uma parada, desceram o helicóptero, reanimaram ele. Ele subiu, foram 3 vezes descendo e subindo até chegar no destino. Ah, tá. Eu não tenho o que fazer. O cara parou, desce o cara, põe o cara fora, reanima, revive o cara, põe o cara para dentro. Senão, quanto não estabilizando, então, não a vai fazer. quantidade de sequelas realmente deve ter sido deve ter sido muito né? grande. Ele teve 3 paradas. O helicóptero desceu 3 vezes. Caramba, 3 vezes. Então, quer dizer, o universo de medicina, a gente chama de medicina de aviação, medicina de altitude, medicina hipobárica, né? E aí, mais bonito, medicina de aeroespacial, né? Agora, vou fazer uma pergunta que o Berger queria te fazer. Eu vou voar amanhã. Conta para mim a história da meia elástica, conta para mim a história do enjoo, cuidados gerais. Pois é, vamos falar sobre meia elástica, vamos falar sobre isso. Bom, a história da trombose venosa profunda surge quando um passageiro nos anos 70 da Singapore Airlines morreu lá. Aí apareceu na televisão, que foi síndrome da classe econômica. Ficou emblemático. O cara fez Sydney, Nova York, morreu a bordo, pararam o avião. E ali começou essa história da trombose venosa profunda. A história, né, que a gente... Medicina aeroespacial também é história. A história conta que sempre houve esse problema de trombose, né? Você tem estudos
e que os caras mostravam na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheira, né? Então o soldado ficava lá na trincheira da Primeira Guerra Mundial. Imobilidade. Mobilidade, tá, sabe? Exatamente. E aí você tem numa fase mais secundária o funcionário do correio, que ficava o dia inteiro botando carta lá, que também, mesma coisa que tem. Então você começa a associar a imobilidade e não a aviação. A aviação. Não a aviação, não a atitude. Né? Não a atitude. Agora, acabou ficando essa pecha, né? Acabou ficando a Isso pecha. quer dizer, então, que você vai fazer uma viagem de ônibus de 8 horas, coloque a meia elástica também. Exatamente. Né? O culpado não é o avião. Não é o avião. O culpado é a imobilidade. É o que ele falou, entendeu? Não pode, né? Fato é que você lembra, antigamente, a gente lembra que tinha lá no pezinho lá do cartão de segurança, levanta, mexe os pés, né? Lembra que ele falava isso, né? Sim. Agora ele fala, não mexe. Ainda mais agora que recentemente aí tiveram duas CAT aqui, 2 turbulências agora recentemente, morreu gente agora, né? Sim. Também acho que foi da Qatar, né? Agora. Qatar, foi da Qatar, tiveram 2 episódios, morreu gente. Teve gente, morreu. Então, quer dizer, agora então os negros não deixam tirar o cinto pra nada. Pra nada. Agora que tudo dá trabalho, né? Então você vai. Enquanto está sentado, mantém o cinto apertado. Exatamente, que essa história. Mas a história da meia elástica acabou ficando essa pecha. É importante, mas é por causa da imobilidade, né? Se for pegar É difícil uma viagem de ônibus que dure 8, 10 ou 12 horas. Né? As viagens de avião são mais longas, né? Daí que Você tem. A Bahia é longe. A Bahia é de ônibus. E de ônibus ainda. Eu já vim de Floripa pra cá de ônibus. Fui num congresso brasileiro lá, uns 3, 4 anos atrás, no brasileiro, e voltei de ônibus. Voltei de ônibus. Agora, e para quem é leigo total, não interessa anatomia, fisiologia, nada disso, o antiemético, sim ou não? É importante usar. Porque é o seguinte, você não tem muito o que fazer. Lá o ambiente é hipobárico, hipóxico, tem pouca umidade relativa do ar, o ambiente é desconfortável, né? A maior quantidade de intercorrências de saúde que a gente fala é mais no aeroporto do que dentro do avião. O aeroporto tem um negócio extremamente agressivo, porque o aeroporto você tem que carregar mala, e mala é mala mesmo, né? Então o ambiente... é mais estressante. Mais estressante. Também, né? A quantidade de emergência que tem no aeroporto é altíssima. Você pode ver um monte de desfibrilador no aeroporto. O cara tem ataque no aeroporto. É antes de embarcar, porque chega tarde, porque não consegue embarcar, ansiedade. Tudo, o aeroporto é muito sério. E tem uma outra coisa também que acontece, é que o aeroporto é um negócio muito caro, né? O aeroporto é um negócio muito caro. Lá a cerveja é cara, a Coca-Cola é cara, a água é cara. O cara sobe no avião com fome e desidratado. Entendeu? E o avião é um lugar que é frio. É frio o ambiente. Porque o ambiente é estéril e você pasteuriza o ar e traz ele pasteurizado lá de fora. Então é um ambiente frio. Então o cara que vai ficar doente lá dentro do avião na classe econômica, geralmente naquela poltrona do meio da econômica, né? Tem 2 aqui, 2 aqui. É esse cara. O cara pesa desse tamanho e fica doente aqui. E para tirar o cara, né? Aí você tem que tirar o cara daqui e levar o cara lá pagar ali do fundo. E aí? Tem que tirar o cara no braço. No braço, né? E aí você tem que... Fundamental, hidratar o cara, né? Cuidar da BLS, né? Hidratar o cara, cuidar deixar o cara acolhido, né? Aquecido, porque o ambiente é muito... Eu falo que o ambiente é hostil, mas não é vilão. Essa é a frase que eu uso. Ele é hostil, mas não é vilão. Quer dizer, se você souber respeitar e cuidar do ambiente, ele não te pega. Agora, se você vacilar, ele te pega. Então, ele é hostil, mas não é vilão. Ele não causa, mas ele também não ajuda. Ele não ajuda. Então, quer dizer, vai viajar, sabe? Eu falo, vai bem, vai com uma roupinha confortável, né? Vai com um moletom, vai com uma calça, um sapato aberto que você possa tirar, entendeu? Porque vai comprimindo estrutura, entendeu? Vai piorando tudo. Então, sabe, sobe hidratado no avião, evita beber, porque, né, a bebida desidrata, né? Eu sempre tive para mim... Antigamente era hábito, né? Os voos internacionais serem famosos por ter um gourmet, né? Serviço de bordo. Serviço de bordo. Um dos lugares mais complicados para servir, para comer, era um avião. Até os anos 80 podia beber. O piloto bebia. Fumar, tá? Não, o piloto bebia. O piloto bebia. Era clássico.
nos anos 70, no voo lá da TAP, da Alitalia, eu vinha lá, a moça entregava lá uma tacinha de vinho. Era normal. Normal. Chama a russa lá, a Aeroflot. O cara põe lá um traguinho de vodka, Nasdrovia. Né? Até pouco tempo atrás. A ICAO bateu pesado pra Aeroflot parar isso. Entendeu? Porque o cara voa para lugar ocidental, né? Ele falou, teus voos aí dentro você pode servir, mas se o cara bater para aqui fora, não pode. Então, quer dizer, mudou muito isso, entendeu? A coisa está ficando muito dura e muito reservada mesmo, né? Não pode mais ir para sentar na cabine, para mais nada. E o inevitável do jet lag? Não tem jeito. O pulo do gato é o seguinte, se você vai por um ambiente, se você vai para direitar, sim, entendeu? Vai para a Europa. É mais fácil do que você ir para a esquerda, tá? Avançar no tempo é mais fácil. E se você puder respeitar 1 hora por dia, é bom. Se você não puder respeitar 1 hora por dia, entra na proteína de largada. Tira carboidrato e entra na proteína. Ah, sim. Proteína é mais... A assimilação é melhor. E toca o pau. Existe uma regra que a gente chama de regra dos 3 dias. Que é uma regra, por exemplo, que o piloto faz. Se você vai voar e vai ficar até 3 dias no destino, você não mexe no relógio. Sim. Até 3 dias, né? Que às vezes o cara vai, bate e volta, ou vai fazer um simulador e volta. Ou você mesmo que vai dar aula fora do Brasil frequentemente, que eu sei. Então se vai até 3 dias fora do destino. Até 3 dias não mexe no relógio. Não mexe no relógio. Você toca o relógio teu daqui. Por isso. Isso aqui. Muito bom. Bom mesmo. Bom, deve ter uma... Berger, pergunta aí. Não. Você já não vai voar mais? Diz que é o meio de transporte mais seguro depois do elevador. Depois do elevador, mais isso aí. Que tem. Na realidade... Porque até agora o quadro está tenebroso. Está todo mundo meio arrepiado. Porque falar, não vou mais. A história é o seguinte. Quando surgem as grandes empresas de aviação, né, então surge a Boeing, e aí a Boeing começa a notar que boa parte dos acidentes ocorrem por fator humano. Sim. Né? Então, quando surge a Airbus na Europa e já identifica esse problema, a Airbus já começa a fazer aviões mais automáticos, né? Onde a presença do homem de uma maneira forte acaba diminuindo, né? Então, a conversa fala assim, que você vai botar um cachorro e um papagaio na cabine do avião, né? O cachorro para fazer a fonia e o papagaio para fazer a fonia e o cachorro para não deixar ninguém pôr a mão no avião, né? Sim. E os aviões estão ficando cada vez mais automáticos, Esses 350 da Airbus, o 787 da Boeing, avião elétrico, automático, faz tudo sozinho. Ele pergunta se você toma uma atitude que ele não conhece lá no IA deles lá, na inteligência artificial deles lá, ele pergunta para você, mas você está querendo fazer isso mesmo? Entendeu? Eu me lembro quando eu estava brevetando, 25 anos atrás, 30, que alguém me chamou a atenção e falou, veja como tinha o Fokker 100 da TAM, né? Veja como ele toca no mesmo ponto da pista. Sempre no mesmo ponto. Não é o piloto que está aterrissando, é o computador que está aterrissando. A gente chama de glide slope, né? É a rampa de pouso, né? Glide slope. Então você tem assim, o que eles chamam de marcadores, né? Você tem um marcador externo, um marcador médio e um marcador interno. Está tudo combinado. Existem cartas, está tudo combinado. Então você tem que passar naquela altitude, naquela velocidade, naquele marcador. E você vai perdendo isso, né? Até que no final desse glide slope, dessa rampa, né? Esteja a pista. Esperamos que esteja a pista. Né? Quer dizer, o piloto então passa a ser aquele cara que teria que intervir quando isso não funcionar. Justamente. Aí é que eu gosto de falar essa história. Para ele intervir, qual é a função do piloto? Aí eu gosto de falar isso. Qual é a função do piloto no avião? Julgamento. Decision making process, né? Processo de tomada de decisão. Essa é a única função do piloto a bordo. É a única, ele não faz nada. O avião faz tudo, tá? E se ele não tiver rígido? E se ele brigou com a mulher dele, né? Que o bem-estar físico mental. Há uns 10 anos atrás, o avião estava totalmente... Ele acabou... o 447, né? O 447, ele estava...
já voltado para cima e o pessoal dando gás, né? O que aconteceu foi isso. Eles perderam. Já tinha essa informação de que quando tivesse muito frio, o pitot, que é um receptor de pressão e temperatura, ele podia dar problema. E com isso perdia um monte de informação. E foi isso que aconteceu, né? Ele entrou numa condição ruim lá, porque o menino que estava lá voando não quis desviar para não acordar o comandante, e por aí vai. E aí quando ele entra nessa instrução e ele perde aquela informação de painel, a gente fala brincando, não sei se você não vai lembrar, mas a gente fala em inglês, voate, navigate, communicate, né? Voa, navega e comunica, né? Não tem que inventar. Você está com problema, você está com o avião, você tem que voar o avião. E aí, ao invés de eles voarem o avião ou navegarem um avião, o que eles foram fazer? Eles foram pegar o manual e foram procurar aonde eles faziam o painel startar de novo. E o avião caiu que nem folha, estalo de badalo. Chegou um momento a 4.000 pés que não adiantava mais, não tinha que arremeter porque já estava... Estava em estalo de badalo já. Né? Estalo de badalo é uma performance que aquele avião Cirrus tem. O avião do Cirrus também tem isso. E aí, formar incrível o pessoal da Cirrus. E para homologar o avião de uma maneira mais fácil, a Cirrus botou paraquedas. Então, o que era um problema virou um benefício. Um benefício, né? Então, né? quer dizer, o Cirrus tem um desenho lá que ele entra também em estalo de badalo e não sai, entendeu? E estalo de badalo é um negócio que você não sai. Porque eu sei que as analogias sempre falham, né? Mas a gente encontra bastante semelhança com a nossa profissão, né? Os chamados protocolos, onde o protocolo passa a ser mais valorizado do que o raciocínio. Então, está tudo dentro do protocolo, está escrito assim. E muitas vezes você vê o paciente, ele precisa de alguma decisão humana. O raciocínio entre, né? Por isso que eu não vou entrar em avião sem motorista. Você pode ter certeza, isso aí não vai pegar. Semana passada teve uma feira aqui no Helipark de helicóptero, semana passada, e teve um rapaz lá, o Proa, que já trouxe desse Vetol aí, desse pequenininho. Que voa sozinho. Tem 2 poltroninhas assim, uma tela aqui na frente. Eu não entro naquele lá, não. O da Embraer diz que vai ter motorista. O da Embraer, o que eles estão fazendo aí. O ônibus do Brasil tem que ter cobrador, então o avião da Embraer tem que ter motorista. Sem motorista eu não entro nesse negócio aí. Não entro mesmo. Muito bom. Meu amigo, aprendemos mais alguma coisa, né? Paulo, eu quero te agradecer muito por tudo. Sem dúvida, prolongaria muito essa conversa aqui, mas é que como eu tenho a oportunidade de conversar com você em outros momentos, então eu vou fazê-lo. Mas eu quero agradecer também a todos que nos acompanham, que nos assistem, que deem sugestões como essa. Porque, na verdade, embora ele seja meu amigo, essa sugestão foi dada por um terceiro. Né? E realmente tem tudo a ver, porque nós usamos avião, a gente é arguido sobre isso por pacientes, etc, etc, etc. E são informações extremamente úteis, e até particularmente quando ele diz para a gente, essas 3 variáveis é que saem. Então, raciocine em cima disso. Né? Você vai provavelmente saber o que fazer. Né? Quero te agradecer muito, quero dizer que mantenho a admiração que tenho pelo teu trabalho, pela tua audácia, pela inovação, porque eu, sinceramente, não conhecia ninguém que entendesse desse assunto e você entende muito, né? Quero agradecer o Berger também, né, Berger? Que... Me inventaram de entrevistador. Mas você me examinou muito aeroviário, me examinou muito aeronauta, não é verdade? Muito. Pois é, e tem histórico, até ajudou aqui a gente a fazer as perguntas. E pedir a vocês, então, que nos deem sugestões, que continuem nos acompanhando e que critiquem também, né? Porque a Associação dos Antigos Alunos, na verdade, é dos antigos alunos. Portanto, tem que ouvir os antigos alunos e quem mais se interessar pelo que a gente fala aqui. Paulo, muito obrigado a você. Agradeço. Berger, muito obrigado. Obrigado.